Você acha que a prata coloidal vai fazer algum efeito no seu organismo? A gente explica isso para você agora. Mas antes da gente continuar, se você quer saber o que é verdade ou não em área de saúde, a gente desvenda esses tipos de fake news, informações falsas na área de saúde e te traz exatamente o que a ciência pensa e o que a ciência pesquisa de mais moderno em relação a isso. Esse camarada aqui é o Vitor, ele é um terraplanista de um canal chamado Pensando Fora da Caixa. E ele está cometendo um grande erro, gente. Ele está divulgando a prata coloidal. Exatamente. Mas não a prata coloidal na sua composição normal, que é para curativo, etc. Ele está mandando as pessoas ingerirem a prata coloidal, certo? Ou incentivando de alguma forma, colocando vídeos de alguns médicos integrativos que falam isso sem base científica nenhuma. E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso aí pode ser bastante perigoso para a sua saúde. Antes de tudo, vamos entender uma coisa, tá? A prata coroidal, ela era muito utilizada antigamente para fazer curativo, tá? E para fazer a purificação de alguns elementos. Então, por exemplo, ela está presente em filtros de água, filtro de barro, alguns catéteres hospitalares de uso externo. Ela está presente em soluções para machucados, quando você se corta, rala, tem algumas soluções com prata coloidal. Isso é, ela possui algumas funções quando ela é extra-organismo, isso é, quando ela está do lado de fora do organismo, principalmente quando é contato com a pele. E bem antigamente, a prata coloidal ela era utilizada da forma ingerível. As pessoas bebiam uma solução de prata coloidal quando você não tinha antibióticos. E o que isso aí acabou gerando? Isso aí acabou gerando uma crença de que ela faria bem dentro do nosso organismo, mas isso não é verdade. Existem milhares de substâncias que são benéficas no uso fora do nosso organismo, na pele, por exemplo, mas que você não pode ingeri-las. Vou dar um exemplo disso: a clorexidina. A clorexidina ela é um antisséptico, você pode usar até dentro da boca, você pode usar em pele, mas se você ingerir a solução, ela vai te dar problema. A prata coloidal ela está exatamente nesse mesmo grupo, tá? Isso é, se você passar ela na pele na indicação do qual existe, você não vai ter problema. Antigamente as pessoas ingeriam a prata coloidal porque não tinham antibiótico. Quando chegaram os antibióticos, o índice de infecção caiu muito. Exatamente, o índice de morte por infecções caíram com os antibióticos, inclusive aqueles por via oral, não só por aqueles por via intravenosa, aqueles por via oral também, como por exemplo a penicilina. Eduardo, mas no filtro da minha casa eu uso prata coloidal e tudo bem. Mas você, por acaso, amigo, é um filtro de barro? Sua mãe não te ensinou isso, não? Pois bem, você é um ser humano, cara. E pelo que eu acabei de falar, o seu funcionamento é bem diferente de um filtro de barro, não é verdade? Portanto, você não tem evidência científica nenhuma de que a prata coloidal ela faça algum bem para o seu organismo, mas você tem evidência de que ela pode sim ser um risco. E, gente, pode ser um risco bem grande. Que as agências de vigilância sanitária dos Estados Unidos, como o FDA e a própria Anvisa brasileira, não recomendam o uso de prata coloidal ingerível. Isso é, você não pode beber solução de prata coloidal, por causa que os riscos superam em muito algum suposto benefício dela. A questão é que nessa área de medicina integrativa, de onde vêm essas coisas malucas e que eles recuperam isso de alguma forma, isso aí cria um certo pânico na sociedade, uma crença sobre algo falso, no caso, o uso interno de prata coloidal, e normalmente essa turma costuma vender a solução. E vamos lembrar de uma coisa: a prata coloidal ela é vendida como um suplemento alimentar. E não, prata não é uma substância essencial ao nosso organismo de forma alguma. Eles se aproveitam de uma brecha na legislação que permite a venda de suplementos. Isso é, aquilo que é suplemento não é obrigado a passar por teste clínico, não é obrigado a ter trabalho científico publicado, não é obrigado a basicamente nada, gente. O cara coloca como suplemento apenas. Inclusive, muitos suplementos fazem mal à saúde. Isso é uma brecha na lei aqui do Brasil,
que esses médicos integrativos, essas farmácias que são verdadeiros cúmplices deles, se aproveitam para vender um monte de coisa para você, que vai gastar o seu dinheirinho, e coisas que não vão funcionar e em alguns casos podem fazer até mal. Inclusive, tem gente que está recomendando espirrar prata coloidal no nariz, na orofaringe, sim, para tentar exterminar as bactérias que você tem na região. Gente, vamos entender uma coisa. Toda a cavidade do organismo, intestino, boca, cavidade nasal, possui bactérias residentes. São as chamadas bactérias saprófitas. Isso é, são bactérias que fazem a nossa flora. Flora é um termo mais antigo, tá? Eu vou usar flora porque é aquilo que a turma ainda lembra. Faz a nossa flora normal. Essas bactérias muitas vezes nos protegem de bactérias patogênicas, isso é, que podem nos causar doenças, e de fungos também. E a prata coloidal, ela age muitas vezes de uma forma meio que indeterminada nessas cavidades. Isso é, a prata coloidal ela pode matar tanto bactérias boas quanto bactérias ruins, se ela tiver algum efeito. Portanto, você pode estar piorando a sua situação. Além do que, vem aqui o principal problema da prata coloidal, que é a argiria. Sim, a argiria é uma doença por acúmulo de prata. Gente, vamos entender uma coisa: o nosso organismo não expulsa prata, tá bom? Exato, ele não excreta a prata coloidal. O que você tomar, você vai acumular no seu organismo. E aí vai ter um problema. Você vai ter problema com hepatotoxicidade, isso é, o seu fígado vai ficar intoxicado, ao contrário do que eles falam, que ela vai fazer uma limpeza de fígado. Limpeza de fígado não existe. E ela também vai piorar a excreção do seu rim. Sim, a prata ela é nefrotóxica, ela é tóxica para o rim. Além do que também ela pode ter efeito no sistema nervoso central. Ela pode inclusive levar à alucinação, tá? E casos assim de demência também. Além do que, a prata ela pode acumular também na pele. Se você tomar um sol, você vai ficar parecendo o papai Smurf. Sim, sua pele pode ficar azul com acúmulo de prata. E isso aí tem caso relatado na literatura. Aliás, aqui no comentário do vídeo, eu vou deixar aqui toda a literatura científica do qual a gente se baseou. Portanto, o uso de prata coloidal, você ainda tem os seus usos, tá? Você vai ter para algumas formulações para curativo com algumas indicações bem específicas. Você vai ter formulações em alguns equipamentos médicos hospitalares em filtros de barro, etc. e tal, certo? E pronto. Você mas nunca você vai ter uma indicação de uma solução de prata coloidal se você não se consultar com um charlatão. Se alguém vier falar para você tomar prata coloidal ou ozônio naquele lugar, gente, pode dispensar essa pessoa. Essa pessoa ela está mentindo para você. Exatamente. Peça para ela um artigo científico robusto como esses que eu vou colocar aqui e peça para ela refutar tais artigos. Eu duvido que ela vai conseguir. Medicação e saúde é coisa muito séria, tá? Não é para qualquer Zé Ruela ficar aí divulgando, não é para qualquer mané ficar divulgando isso daí, tá? Ai, mas a pessoa é médica. Médico também erra, médico também cai no charlatanismo. O que você tem que fazer é procurar fontes e artigos científicos idôneos para saber se aquilo é verdade ou não, tá? A medicina científica, essa que a gente acaba aplicando, ela obviamente ela não consegue resolver todos os problemas dos pacientes. Ela não consegue. Aliás, nenhuma medicina consegue fazer isso. E realmente não existe milagre. Tá? Não existe uma substância milagrosa, como eles falam, que vai limpar todo o seu organismo, etc. e tal. Isso, gente, não existe. Isso aí é apenas uma ficção que muita gente consegue cair e muita gente ganha dinheiro às custas da sua saúde. Porque na hora que o seu rim começar a parar, na hora que você começar a ter certos problemas de saúde, não vai adiantar você tentar ligar para eles ou botar comentário no vídeo. Eles não vão estar nem aí. Provavelmente eles estarão inventando outra charlatanice e irão dizer: eu não disse nada, o problema foi seu porque você acreditou. Quem acredita em charlatão normalmente vai ser abandonado por eles. E se você quiser saber mais boas informações sobre saúde, a gente explica essas fake news aqui no canal Vermundo. Portanto, se inscreva
e deixa seu like aí, tá bom? Muito obrigado, o canal Vermundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!